Olá, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo aí com vocês? Bom, dando continuidade ao nosso estudo do Manual de Sobrevivência do Jovem Cristão, hoje eu dei uma parada aqui na minha gravação de aulas para fazer esse vídeo para vocês, porque eu tinha prometido algo diferente, né? Eu preciso dar uma explicação para vocês do seguinte. A gente vem trabalhando nos últimos 15 dias aí, nas últimas 2 semanas, o nosso Manual de Sobrevivência do Jovem Cristão. E eu tinha dito para vocês ainda em que bases esse nosso manual está assentado, de que princípios ele parte. Ele parte de 6 princípios. E esses 6 princípios você pode vê-los na palma da sua mão. Tem um esquema, e eu vou botar a imagem para vocês lá no grupo, da palma da mão. Aí você está dizendo assim, peraí, André, tem alguma coisa errada aí. A mão só tem 5 dedos, como é que eu vou colocar 6 princípios? É porque o princípio básico, ele fica exatamente na palma da sua mão, tá? Então, ele fica aí na palma da mão. Uma coisa interessante é que lá no Oriente, eles contam a partir do polegar. Então, é dedo 1, 2, 3, 4 e 5, a partir do polegar, tá bom? Então, a gente vai seguir essa mesma lógica aqui. O princípio que está na palma da mão, que é o principal, que a gente chama de basilar, que vai dar sustentação a tudo, é o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, partindo do princípio de que nós temos um Espírito Santo de Deus como residente, habitando em nós, é que nós vamos entender os outros 5 princípios, tá bom? O primeiro princípio, né, depois, obviamente, desse da palma da mão, do Espírito Santo de Deus residente, o primeiro princípio é assim, um corpo. Um corpo. Por quê? Porque nós fomos chamados para sermos membros do mesmo corpo. A cabeça é Cristo. Eu estou falando de quê? Do corpo de Cristo, da igreja, do povo de Deus, o povo escolhido por Deus. Então, um corpo. O segundo princípio fala das 2 naturezas. É duas naturezas. Que naturezas são essas? A velha natureza e a nova natureza, agora renascido em Cristo. Você, antes de ter aceito Jesus como seu Salvador, e agora, depois de ter aceito Jesus, como é que fica, né, essa luta interna entre 2 naturezas? A gente vai falar sobre isso. 3 aspectos da salvação. A gente vai falar depois de 3 aspectos da salvação. 4 fontes de autoridade. O dedo 4 aí são 4 fontes de autoridade. E são 4 fontes de autoridade, a gente vai ver depois, eu não vou dar spoiler não. E o último e não menos importante, a regra 5 por 5. Então você tem 6 princípios e percebam o seguinte, só é possível entender cada princípio desses se a gente levar em consideração o princípio básico de que o Espírito Santo de Deus reside, ou o Espírito Santo de Deus habita em nós. É Ele que vai nos animar, é Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai aumentar a nossa fé. Homem em corpo, 2 naturezas, os aspectos da salvação, nas fontes de autoridade e na regra 5%, tá bom? Esse era o vídeo que eu queria deixar para vocês. Aproveitem esse final de semana, aproveitem hoje essa folga aí, dada pela greve geral das escolas, para vocês estudarem aquilo que a gente veio fazendo ao longo dessas 2 semanas, para refletir sobre aqueles versículos que eu coloquei, e a gente se encontra amanhã para fechar esse nosso primeiro momento do Manual de Sobrevivência do Jovem Cristão. Vejo vocês amanhã.